eu tava pensando muito nesses temas hoje, eu resolvi colocar aqui só pra. Ah, se eu não conseguir falar, eu mandaria pra vocês lá no Drive. Ó, eu acho, já caiu no INEP umas questões de glomerulopatia, sabe? E eu fiz até como pessoal da mentoria, com os flashcards, eu vou até refazer lá de novo essa semana que vem com vocês, pessoal, porque tá bem bom e lá tem todos os pontos que eu preciso saber dessas doenças, certo? E que gosta de vir no INEP vez ou outra. É, aqui são as questões que já caiu na Revalida, depois vocês vão fazendo, mas aqui é uma questão que ele tem um caso. Vamos fazer essa, né? Eu acho legal. Que aí vai que vem a ela, ó, é 2012, pode vir agora de novo. Já veio numa prática esse tema, e aí eu acho legal. Queixando-se, a mãe vai um pai vai à consulta, queixando-se de que há uma semana seu filho de 4 anos de idade iniciou um quadro súbito de edema periorbital. Gente, edema periorbital, e se for bilateral, ainda dizer que acordou com esse edema, você tem que já pensar na hora em coisa no rim. Edema periorbital matutino é rim até que se prova o contrário. Refere ter procurado outra unidade de saúde há 2 semanas, né? 2 semanas antes, quando foi feito um diagnóstico de faringoamidalite. Já é para saber o diagnóstico aqui. Foi feita a penicilina benzatina, tratou, só que a gente já viu que para esse caso aqui não dá em nada. O pai relata que nos últimos 3 dias ele houve um aumento do edema periorbitário, iniciou um quadro de distensão abdominal associado a 2 episódios de vômito, além de oligúria e escurecimento da urina. O pediatra aferiu e encontrou uma pressão de 110 por 80. O caso clínico descrito, dado laboratorial que é o dado laboratorial isoladamente é considerado o mais fidedigno para a confirmação desse diagnóstico. A primeira coisa, qual é a hipótese diagnóstica mesmo? Glomerulonefrite pós-estreptocócica. Que a GNPE, qual o tipo de síndrome que ela causa? Nefrítica ou nefrótica? Nefrite. Então, Nefrítica. nefrítica. Falou em hemácia na urina, lembra? Eritrócitos nefríticas. Eu sempre lembro assim. Então, eritrócito nefrítica, porque por isso que está escura. Lembra que o protótipo da síndrome nefrítica na criança é sempre a GNPE, certo? E ele sempre essa mesma historinha. Aí ele te deu aqui, ó, mas ele tratou. Mas você já sabe que se a pessoa tiver que ter a glomerulonefrite, independente do tratamento, não vai prevenir. Você já sabe, já falei isso para você. Então aqui quem é? Que é o quê? O exame que você acha mais fidedigno. Não é que. Tem vários aí que eu pediria, mas eu quero saber o mais. Seria proteinura de 50 miligramas quilo peso dia. Vamos pensar, só GNPE, só síndrome nefrítica causaria esse tipo de proteinúria? Eu marcaria a letra E. Ah, é? Hematura, leucocitura e proteinúria. Muita coisa pode causar isso, não? Não é a dosagem. Não, C3. Complemento sérico C3 baixo. Letra C. Essa eu acho boa. Essa eu acho boa. Então, eu tenho que pedir antes de para ver se teve infecção anterior? Tenho. É legal pedir, certo? Mas aqui nessa questão ele traz como mais específico, né? Dentre todos esses aí, o C3 baixo. E isso é muito importante, porque lá a gente vai ver uma outra condição para comparar, que uma das diferenças é justamente o C3. Eu vou fazer, porque tem uma clinicate aqui que é muito interessante. É muito massa. E eu fiquei chocado. A pré-escolar de 3 anos de idade foi admitida lá na emergência, com quadro de edema e oligúria havia 5 dias.
a pressão estava baixa, edema palpebral e de membros inferiores. O exame de urina com densitometria de 1 para 0,15. Tinha só 3 hemácias por campo. Tinha proteinúria 3 cruz para 4. E tinha piócitos, 4 por campo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, o tratamento medicamentoso indicado é... Diurético, não? Qual é a hipótese diagnóstica aqui? Primeiramente. Progressiva, como é? Assim. É uma síndrome nefrítica ou nefrótica? Para começar. Nefrótica. Nefrótica. É nefrótica. Por que é nefrótica? Por causa da proteinúria. Eu Beleza. sempre lembro, nefrítica você tá frito, tem sangue. Nefrótica tem espuma na urina, proteinúria. Pronto, ótimo. Mais uma dica para... Beleza. O que mais... 3 hemácias por campo não tem relevância. Piócito também, Marina já explicou muito bem lá na infecção. E aí? Eu estou diante de uma síndrome nefrótica. Eu tenho que tratar com o quê? B, corticoide. Diurético? Diurético? Corticoide. Olha essa pressão. Eu acho que a Corticoide. letra, Não eu daria acho que a letra diurético. B, corticoide. Corticoide. Não vai dar um anti-inflamatório, um antibiótico não, meu povo? Um AINE é bom. Corticoide, tá? Então, na síndrome nefrótica, porque lá na síndrome nefrítica não tem indicação corticoide. É a grande pegadinha, certo? Então, por isso eu coloquei. A gente estava em síndrome nefrítica, que já é uma nefrótica. E aí, na nefrótica, responde bem a corticoide, certo? E aí tem essa proteína maciça, e importante lembrar, saber tanto esse dado de 50, né, miligrama por quilo dia, e também no adulto 3,5, né, de proteína. É importante lembrar, tem questões que traz isso. Ele também vai ter uma hipoalbuminemia, porque ele está perdendo proteína, né, pelo esse néfron, então ele vai ter, tende a ter muita infecção, porque está perdendo imunoglobulinas, certo? E agora, bora lá, mais uma. Criança de 8 anos. É admitida na emergência com quadro de edema generalizado. Eita, edema fudido. Diminuição do volume urinário a 4 dias de evolução. Ao exame físico, a pressão está 100 por 60. Ele está com edema bipalpebral, já sei que é no rim. Hábito, abdômen no abdômen e membros inferiores. É muito comum as questões trazer também que essas crianças, muitas vezes, elas acordam com um edema muito importante na face e ao longo do dia esse edema vai para as pernas, fica mais evidente na perna. Isso a gente vai chamar de um edema gravitacional. Também é um achado interessante para a gente pensar em doenças do aparelho renal, certo? A presença de ascite, tem um ascite, ó, discreta já. Tem muito líquido nesse cara, viu? A ausculta cardíaca pulmonar sem anormalidade. O exame de urina mostrou leucócitos 10, hemácias 8 mil. A proteína de 3 para 4. A relação proteína, isso aqui é um dos critérios que a gente usa também, que é acima de 2, se eu não me engano, essa relação. Perfil lipídico, ó. Perfil lipídico dele muito, né, elevado, porque o fígado começa a produzir lipoproteínas para compensar as proteínas, as imunoglobulinas que ele está perdendo lá com tudo no glomérulo, né? Triglicerídeo, ó, nas alturas, por conta desse mecanismo compensatório que o fígado faz. E a albumina baixa, ele está perdendo. Então, qual é o meu diagnóstico, gente? Síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica, né? Tá, síndrome nefrótica. E agora, como que tu vai tratar? Vai dar furosemida, internação, Não. ciclofosfamina, albumina, retorno em 24 horas, vai matar? Indometacina, via oral e observação rigorosa no pronto-socorro, prednisona da via oral e encaminhamento ao ambulatório de nefrologia pediátrica. Essa aí, prednisolona, viu? Letra E. Letra E. Letra E. Todo mundo concorda?
Fábio, mas nesse caso seria diferente, porque ele tá com a nasarca, né? Mas aí, Dependa, só se ele dependa, tivesse, doutor. só se ele tivesse um edema grave, tipo um desconforto respiratório, aí a gente ia fazer uma furosemida. Que ele não tem, então só o corticoide. Quem dá mais? Mas ele tá com ascite discreta, tá com edema generalizado, né? Então, assim, não dá os dados que você está dizendo, assim, de uma descompensação, mas está indicando que é um paciente que vai entrar se você não retirar o líquido. Mas é uma síndrome nefrótica, eu não tenho que dar corticoide, não. Aí é quem você vai fazer primeiro, no caso. Exatamente. E aí, doutora, tá lá? O que você acha mais importante? Eu ia dar prednisona. A gente falou na asma que a prednisolona ela começa a fazer efeito em quanto tempo? 4 horas. Pois eu tô lendo é prednisona. Prednisolona, corticoide. 4 horas. Mas, gente, ele tá com ascite. Ele não é hepatopata. Essa ascite é porque tem muito volume. E esse volume vascular dele, ele está perdendo todo as proteínas, então a pressão hidrostática do vaso está aumentando, então esse líquido vai sair para o terceiro espaço, vai sair para as cavidades serosas, então vai ter ascite, vai ter derrame pleural, certo? Pode ter derrame pericárdio. Isso indica que o paciente está encharcado, ele diz claramente que o paciente está com edema generalizado. Então, esse paciente está se encharcando cada vez mais. Você precisa tirar esse volume dele. Então, nesse momento que eu mais preciso, você vai mandar esse paciente para cá. E outra coisa, nem que tu não se ligasse aqui, mas olha aqui, tu vai mandar. Se chegasse no teu hospital, no teu consultório, tu ia fazer isso nessa pessoa, mandar para casa? Show pra mim que essa aí era pra tratar no hospital. Eu tô dormindo já. Não, eu sei, mas tentem também visualizar isso na hora das questões. Eu sei que nessa hora, né? Por isso que eu tô tentando forçar vocês a pensar, para ver se vocês ficam aqui comigo. Entendeu? Você não ia, eu tenho certeza. Então, mesmo que tu não estivesse aqui, se você prestar atenção, isso aqui você não ia fazer. Mas ó, o Rodolfo pensou direitinho, né? Esse pensamento clínico assim que a gente tem que redesenvolver, porque às vezes o INEP ele pede a mais correta, certo? Como essa lá de 2012. Tem duas certas. Você vai ter que encaminhar ele para o nefrologista depois, vai ter que fazer prednisona, vai. Mas nesse momento a mais correta é fazer furosemida para desencharcar ele e internar e continuar. Vai começar também com corticoide, porque ele, né, responde bem. Então essa era a pegadinha dessa questão. Mas, E olha, é uma questão Fábio, difícil. não é uma CIT discreta? Mas, ó, imagina, ele tem um edema generalizado e já tá, o líquido já tá vazando do vaso para dentro da cavidade abdominal. Se fosse um paciente hepatopata, paciente discreta não vai, faz parte ali. Mas ele não tem nada no fígado. O dentro do vaso que a pressão está muito coloide osmótica diminuída e tem muito a hidrostática está muito elevada e ele vai retendo aquele volume e vai saindo para o terceiro espaço o volume. Então ele tá com muito volume, entende? Ele está com anasarca, a palavra certa é isso. Anasarca você tem que fazer a furosemida porque ele está encharcado, entendeu? Ah, tá. Ele tem um edema generalizado, ele está com o corpo todo cheio de edema e já está indo para as cavidades, porque o corpo todo já não aguenta mais receber esse edema, esse líquido. Já tá tudo demasiado. Ah, O trem entendi. tá feio já. O trem tá feio. O trem tá feio. Como é o trem tá feio, certo? Então, esse é um detalhezinho, né, que se vier uma questão dessa e tal, vocês já estão preparados. Só para, assim, algumas diferenças para vocês marcarem entre síndrome nefrótica e lesões mínimas. Aliás, síndrome nefrítica. Quando se falar em síndrome nefrítica, você vai pensar em GNPE. É a principal, certo? A doença de Berger, que é a nefropatia por já, que já caiu uma questão dessa,
ela causa os dois, mas é mais comum dela causar a síndrome nefrítica, certo? E a nefrótica, a mais comum que a gente tem na criança é a síndrome nefrótica por lesões mínimas. As lesões são tão pequenas, não é que as lesões, que é uma doença leve, por isso mínima, é porque para visualizar as lesões que acontecem lá nos podócitos, precisa ser com microscópio eletrônico. Então, as lesões são muito pequenininhas. Aí, por isso, lesões mínimas, que você só vê na microscopia eletrônica. Aí, aqui, vocês já sabem, mais um ponto. Aqui, ó, eu tenho um consumo de C3, mas na lesão mínima eu não tenho consumo de C3. Aqui, eu uso corticoide. Aqui, não. Eu vou tratar restrição hidrossalina, vou fazer diurético, se tiver um paciente de boa. Se ele tiver um pouco de hipertensão, eu posso dar aqui um amlodipino, vou fazer ali uma dose de penicilina para, se tiver algum resquício lá do pior, eu eliminar, certo? E aí você vai, esse C3 que está abaixo aqui, ele tem que normalizar até 8 semanas, de 6 a 8 semanas. Caso não normalize, você vai precisar fazer uma biópsia para saber o que é, porque assim, por que eu já sou autorizado a tratar direto GNPE? Porque a maior parte dos pacientes é essa, mas tem aquele percentual que pode não ser. Então, se não está obedecendo a fisiopatologia da doença, a história natural da doença, pode ser outra coisa. Então, se não reduzir até 8 semanas, eu vou ter que fazer uma biópsia para ver se é uma outra causa, entende? E a grande diferença aqui da nefropatia por IgA em relação a essa aqui eu tenho uma infecção há uns 15 dias da garganta e depois de 15 dias eu vou ter um problema. A por IgA é simultâneo. Ele tá lá com aquela queixa, né, de uma infecção ali acontecendo e ao mesmo tempo ele tá tendo os sintomas renais. E o C3, ó, tá normal também. Tá? Aqui você vai controlar PA, corticoide e segmento. Vai mandar para o nefrologista. Tá? Acho legal saber disso. Muito legal. Gostaram dessa? Valeu a pena? Ou Sim. já sabiam? Já sabiam? Falem comigo. A hora que eu conseguir diferenciar de nefrítico para nefrótico, agora eu tenho que errar as outras, que fica mais difícil, né? Mas é isso, é passo a passo. Agora faz esse síndrome nefritina que tá de boa. Aí você vai pro próximo nível, que é diferenciar. Mas, ó, gente, tem que dar mínimo que você tem que saber para uma prova. Qualquer prova que você vá. Essa, que é a nefrótica, e essa, que é a nefrítica. As questões, elas vão te confundir isso. Aí ela te dá o C3 normal, C4 baixo, o tratamento, entendeu? Isso é que as questões adoram. Só mais uma? Só mais um tema que gosto, assim, acho um tema, é importante, gente, senão eu já tinha deixado vocês dormirem. Fica comigo, vocês vão me agradecer. Fica comigo aí, fica comigo. Bora lá, faz polichinela aí em casa. É, ó, eu tenho um adolescente do sexo masculino, tem 12 anos de idade, ele foi levado à emergência para avaliação clínica. Ele apresentou um quadro de febre, cefaleia, vômitos a 12 horas. A mãe nega antecedentes patológicos relevantes. Ele tem bom estado geral, com fotofobia, hipocorado a mais. Tá hipocorado, né? Tá desidratado, tá anictérico e acianótico. A ausculta cardíaca tá abdominal, não tem alteração, não apresenta sinais focais, não tem sinais focais, importante. E pupilas estão de boa. Importante também para eu descartar o quê? Isso aqui, se não tem sinais focais, eu não penso que ele tenha ali uma hipertensão intracraniana. Apresenta Babinski positivo, opa, alteração neurológica. E o líquido evidencia o quê? Uma glicose reduzida, né? Reduzida mais para baixo, vai reduzir, se não reduzir, vai reduzir, tá no limite inferior. Tem 1.000 células, sendo 80% de neutrófilos, tá? O normal é ter só 0 a 5 células, né?
Então, tem muitas células e muitas delas são neutrófilos. Neutrófilos é o exército contra vírus ou bactéria? Bactéria. 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 Então já sabemos que tem bactéria nesse líquido. A letra B. E, se eu não tinha dúvida ainda, eu preciso de quem agora? Porque só os neutrófilos, coitado, não dá certo. Não, Ele não dá conta de combater as bactérias sozinho. Então ele precisa de proteína. quem? Dos Proteína. anticorpos. Dos anticorpos. E o que são anticorpos? São proteínas. Então ele está chamando um monte de proteína com ele. Logo, o meu líquido também vai ter uma proteína muito elevada. Proteína aqui, não sei o que é. Certo? Então aqui não resta dúvida que eu estou diante de uma infecção meningea por bactéria, né? Bacteriana. Então aqui o SCLU geralmente quando é fungo ou tuberculose é um quadro mais arrastado. Não é assim tão rápido, não é tão a evolução tão rápida assim. Aí sobrou bactéria e viral. Viral, se fosse viral, qual é a célula que estaria a maior predominância? Linfócitos. Então, só bastava saber isso aqui. Se eu não soubesse de medicação, nem precisava. E a glicose reduzida bacteriana. Bactéria, né? Porque a bactéria, ó, tem que comer. Vírus não precisa, mas bactéria. Então, por mais que aqui, mas a gente, ó, não pode, eu vejo muitas vezes alguns alunos se apegando a um ponto na medicina, você não pode apegar só, mas eu vi que se tiver isso, não é isso, tem que ter essa, não, uma doença, às vezes ela tem vários sintomas, aí porque ela não tem um sintoma, não vai ser aquilo. Não pode pensar assim, entendeu? Entender aí, sei que entender. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma análise de um líquido, uma pressão aumentada, turvo, células, a celularidade ali está 3.100 células, 95% de neutrófilos, proteínas elevadas e glicose consumida. Eu tenho uma meningite bacteriana, né? Concordam? Concordam? Tá. Sim. Aí eu te dei a coloração de Gram. Diplococo gram negativo. Que bactéria é essa? Neisseria. Todo mundo concorda? Diplococo gram negativo. É uma Neisseria, meningitidis. Eu vou te facilitar a tua vida. Te dei uma clínica aí bem clássica. Tu vê uma criança assim, tu pensa em quê? Meningococcemia. Meningococcemia. Mas, cuidado, muitas questões eles vai te dar essa informação aqui e vai pedir a bactéria. Então, diplococo gram negativo, Neisseria. N de negativo, negativo. Se for um diplococo gram positivo, de pneumococo. Certo? E a outra é Haemophilus influenza tipo B, que é raridade de ter, porque todo mundo já foi vacinado. Quando ele quer colocar uma meningite por Haemophilus, ele vai dizer que aquela criança não foi vacinada. Tá? Lembra da semiologia, sempre muito importante para nossa prova, certo? O INEP vai cobrar muita semiologia, pode escrever. Então aqui são sinais que me indica irritação meningia. Então ele pode trazer um caso floreado ali de meningite e pode trazer esses sinais aí dentro da questão, ou pedir nos itens os sinais que são importantes ali para diagnóstico de meningite. Aí aqui, só para você diferenciar, né, a gente já sabe identificar a questão do líquido, ótimo, é importante saber. Só uma coisa, se a coloração de nanquim positiva é o quê? Fungo. Fungo, qual? Aspergilo. Meu filho, eu tenho que sugar até o fim, porque é o fim que vai estar a nossa aprovação. Bora? É um fungo. Tá, que fungo? Como é que você vai tratar uma coisa que você nem sabe o que é? Nanquim ou tinta da China, se a questão vier assim, foi feita a coloração do líquido com tinta da China positivo. Eu sei que é um fungo. Qual?
Ninguém vai arriscar? Bora, Karen. Tá dormindo já? Eu Hein, arrisquei Fran? aspergilos. Aspergilos. Concordam? Não. Paracocomicose, algo assim. O paracoco, eu penso lá naquele trabalhador rural que inalou o barro e tal, paracoco e tal. É o criptococo, não? Isso, coco. Sabia que era uma coisa com coco. Acho que é. Foi, né? Tá, gente. E como é que eu trato? Seu bicho, agora como é que trata? Anfotericina B. Muito bem! Muito bem! E se fosse coloração de tivesse assim, ó, um líquido rico com linfócitos, tá? Glicose consumida, tinta da China, coloração da tinta da China negativa, coloração de gram negativa, Tuberculose, tuberculose. que vai ter o ADA positivo. Pode estar o ADA positivo. Como é que chama? Deaminase, adenosina deaminase. Ele pode falar também que a coloração de Zilnilson deu positivo. Eu estou falando aqui coisas que eu já vi em questões, tá? Todas essas perguntas eu já estou tirando ela de questão, não é só da minha cabeça, não. E a outra coisa que gosta de perguntar aí na tuberculose, né? Você deu o diagnóstico de tuberculose. E aí, como que você vai tratar tuberculose? A gente já viu ontem. Rifampicina, isoniazida. Terapia por quanto tempo, doutora? 12. 12 o quê? Vamos falar completo? Um ano. 12 meses. Um ano. Porque quem é que é. E temos duas fases no tratamento da tuberculose. Qual vai durar o quê? É isso aqui pergunta, né? A bacilíferas, O 6 RIP é meses. 2 meses e o RI são 10 meses? É isso aí. É isso que cai. Então aumenta a fase. E se tiver HIV junto com esse diagnóstico, Concomitante. se for concomitante, você começa concomitante? Neuro-TB? Com HIV? Não, começa Não. primeiro a tuberculose. Depois de 7 dias começa. Não. Acho que depois de 2 meses, né? 60 dias. 4 semanas 4 depois. semanas. Lembra que a exceção é a neuro-TB. Rodolfo, você falou da tuberculose normal, no paciente que ali deu um diagnóstico concomitante de TB pulmonar, no paciente deu diagnóstico de TB e de HIV. Aí eu começo da TB e até 7 dias eu inicio ou do HIV. Eu começo da tuberculose e até 7 dias eu inicio do HIV. Qual o cuidado que você tem que ter com o tratamento do HIV durante o tratamento da tuberculose? Bora? Eu não entendi o começo aí. É a neuro-TB ou o paciente normal que você explicou agora por último? Não, eu tô perguntando o normal. Mas independente, os dois vão estar tomando a mesma droga. Eu quero saber qual é o cuidado que eu tenho que ter durante o tratamento dos dois. Sei lá, Não sei o que é pressão óptica. hepática, renal. Não. Falamos ontem. Seria sobre a dolutegravir? Exatamente. Lembra que a rifampicina, ela faz a metabolização mais rápida ali do dolutegravir. Eu tenho que fazer o que com o dolutegravir quando eu estou tratando tuberculose e HIV? Aumentar a dose. Dobrar a dose. Quanto da dose, doutora? 2 vezes. 2 vezes. Qual é a dose do dolutegravir? 50. 50. Vai fazer tudo na mesma hora? É só aumentar na mesma tomada? 12 em Depois de 12. 15 dias. 12 em 12. Não, de 12 em 12 12. horas. E você vai fazer até quanto tempo depois que terminar o dolutegravir? Ou a tuberculose, o tratamento da tuberculose? Para voltar para a dose normal do dolutegravir? De 7 a 14 dias. 15 dias depois. Aí você volta à dose normal. Beleza? Isso meningite é isso.
Lembrando aqui, só no tratamento da meningocócica, certo? Que a gente vai associar a ceftriaxona no tratamento e, no caso aqui, a gente vai colocar a vancomicina. Por que vancomicina só para o pneumococo? Porque tem uma história dele ser mais resistente a CEF, certo? Então, a gente, no caso do pneumococo, eu faço ceftriaxona mais vancomicina. E aí aqui eu posso associar a dexametasona, tá? Para diminuir aquela inflamação muito rápida. Outra coisa muito importante, pacientes extremos de idade, eu tenho que, ou neonato ou acima de 50 anos, eu tenho que associar aqui antibiótico. Isso já caiu em prova, por isso eu estou perguntando. Gente, as provas, ela gosta desses detalhes também, sabia? Principalmente as de residência. Sei lá, vou chutar metronidazol. Ampicilina. Por quê? Vai tratar quem? Qual o germe mais comum nos extremos de idade que eu tenho que ter atenção na meningite? Seria do Galactio B, né? Não. Pode até ter no neonato, mas não no acima de. Não é o mais comum. Não é para ele que eu faço ampicilina, não. A galáctica eu faço. Pode até ser, mas tem outro. Que é o que vai cair na prova. Qual é, gente? Extremo de idade. Geralmente, meningite é causada por 3 bactérias. Hemófilos, que geralmente só tem quem não tem. E é o hemófilos influenza tipo B. Se disser não tipável, não é o que a vacina protege, é outro. A hemófilos influenza tipo B, o Neisseria meningitide, que é a pior, e o pneumococo, são os principais que causam meningite. Só que em criança, em neonato e pessoas maiores de 50 anos, eu acrescento outro. Eu quero saber qual é esse outro germe. A Listeria monocytogenes. E por isso que eu faço ampicilina quando tem, além desses, eu faço ampicilina. Outra coisa, profilaxia, outra coisa que cobra. Eu faço para meningococo, eu faço para pneumococo. Para meningococo, né? Para meningococo eu faço. Meningococo é grave, ela é fodástica. Mas para meningo, ou para pneumo, eu faço? Só naqueles pacientes mundo, como é que é? Esqueci. Tem as exceções, 4. Vamos pensar. Pneumococo, Streptopneumonium. Ele é o principal causador de quê? Pneumonia. Pneumonia, adquirida na comunidade. Vamos É. falar, né? Tu sai fazendo profilaxia para todo mundo que tem pneumonia. Não, E por que que eu vou fazer aqui? não faz. Não faz. Pneumococo não faz profilaxia. Não faz. Não quero fazer. Você vai fazer no meningococo e no hemófilos você só vai fazer se o paciente tiver uma criança menor que 4 anos em casa não vacinada. Isso está tudo nos flashcards. Vocês vão revisar os flashcards de meningite, porque vai cair meningite. Caiu na prova de 2024.2 na discursiva. Tinha que falar tinha que falar da semiologia, tinha que falar qual era o agente, tinha que falar tratamento. Então, precisa saber, né? É isso. Outro mais. Já tô ficando